Bem, estamos no ano do avivamento, como vocês podem ver. Sei que teve visitante aqui hoje, né? Tem sempre alguém nos visitando. Então, o tema está bem exposto lá atrás. E o pastor deu umas séries de mensagens para a gente pregar, né, Jorge? Sobre o avivamento, tratar alguns assuntos com a igreja, tornar isso mais importante cada dia mais e mais em nossos corações. Então eu trouxe alguns conselhos práticos acerca da palavra de Deus. Vou tentar falar bem devagar, que eu sei que eu falo rápido. Então, se vocês achar que eu estou sob efeito de letargia, mas na verdade eu tentando controlar, o cérebro é muito mais acelerado do que a nossa fala. Então nós vamos usar o texto base dessa mensagem, vai ser Romanos, capítulo de número 15. Eu vou usar o versículo de 1 até 7 como texto base. O tema da mensagem é fortalecendo os fracos na fé. Amém? E a minha intenção é explorar bastante esse versículo do 1 ao 7. Em demasiado ponto eu vou tentar parafrasear com Gálatas 6, 1 e 2. Vou citar alguma coisa de Coríntios, mas não precisa projetar. Que mais? E explicar algumas coisas, alguns pontos, tá bom? Vamos lá então? Mãos à obra? Fortalecendo os fracos na fé, Romanos capítulo 15, versículo de 1 a 7. Vamos ler? Eu vou usar a versão NVI. A minha versão que eu estou usando aqui é a NVI. Está escrito assim a palavra de Deus: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Fazemos um momento de oração. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu peço a Ti que o Senhor edifique a sua igreja, que o Senhor edifique os nossos corações. Nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Somos pecadores, somos falhos. Se o Teu Espírito, Pai, não agir em nossas vidas, não nos orientar, através da Sua revelação, que é a palavra do Senhor, o que será de nós? Eis a Tua igreja, eis o Teu povo. Nos abençoe, meu Pai, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, dá uma limpada aqui primeiro. O óculos está com um pouco de poeira. A primeira pergunta que vem na nossa mente é a seguinte: o que fortalecer os fracos tem a ver com avivamento? Nós estamos no tema sobre avivamento, correto? Fortalecer alguém que está debilitado na fé, o que isso tem a ver com avivamento? Eu digo para vocês que tudo. Mas por que tudo? Porque uma igreja avivada é uma igreja que se relaciona, indivíduos se relacionando entre si. Bem, nós somos bombardeados
pelo evangeliquez midiático, no que tange ao avivamento, pois é associado a qualquer coisa que tenha muito barulho, gritos, tremeliques, unção das galinhas, uma revelação, pirotecnia, fogos e outras coisas. Para tal tipo de evangelho, um culto avivado, talvez você já tenha ouvido falar nisso, é um culto que tem muita manifestação de demônios, rodopios, em que o homem se torna o centro da mensagem do evangelho, ao invés de Cristo ser o centro desse culto que é prestado. Aliás, vale tudo para a gente dizer que uma igreja é avivada, não é mesmo? Hoje em dia, o culto se tornou um show de caça-talentos, ao invés de dar glória a Cristo. Virou uma espécie de Raul Gil, ou Vira nos 30, como tinha no programa do Faustão antigamente, em que as pessoas demonstram seus talentos e cada um vai dizendo o que é melhor para si, ou que ela é melhor do que outros, enquanto almas doentes em um ambiente tóxico, que não cuida dos fracos na fé. Posso falar, irmãos, com propriedade, porque eu vivi isso durante 6 anos da minha vida. E o que esquecemos de fato, irmãos, é que um avivamento começa quando pessoas fracas são fortalecidas pelo evangelho, com muita comunhão entre irmãos em Cristo Jesus. Precisamos nos preocupar com os fracos. Você se preocupa com os fracos da igreja? Ou será que aqui só tem super crente, que quando rasgar os botões da camisa vai aparecer uma camisa por dentro? Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Não vai aparecer. Não vai mostrar esse cabelo do peito horrível. Mas não tem super crente. Nós precisamos um dos outros. Pessoas fracas precisam de pessoas fortes. Bem, já que eu li Romanos capítulo 15, eu preciso explicar o contexto, certo? Bem, logo após Paulo falar acerca do amor no capítulo 13, não precisa projetar porque eu só vou dar uma passada. Paulo agora no capítulo 14, ele vai tratar vou botar aqui para não correr o risco. Paulo agora vai tratar no capítulo 14 uma divergência que existia na igreja, uma controvérsia. Ele vai começar no capítulo 14. Aceito que são fracos na fé, sem discutir assuntos controversos, que existem assuntos que são contraditórios e existem assuntos que são controversos. O contraditório, a diferença dele para o controverso é o seguinte, se bem que é perigoso o que eu vou falar, se eu perguntar aqui para você, eu sou homem ou eu sou do sexo masculino ou feminino? Todo mundo vai afirmar masculino, né? Estão percebendo isso, tem barba, tem gogó, a fala é grossa, você está constatando isso, embora isso seja perigoso de dia. Mas a controvérsia ela é diferente. Se eu der um papelzinho para cada um de vocês e perguntar assim, qual é a cor do meu cabelo? Alguns vão dizer castanho claro, outros vão dizer castanho escuro. Se tiver molhado, alguns vão dizer que é preto. E se o sol bater aqui na minha moringa, aqui em cima, né? Alguns vão arriscar que é um louro fajuto. Então, existia na igreja de Roma alguns assuntos que eram controversos. E Paulo, ele tenta fazer essa mediação de meio de campo ali, ele tenta apaziguar a situação. Muitos judeus já haviam se convertido ao evangelho, e gentios também haviam se convertido ao evangelho. E com isso, os judeus carregavam algumas de suas culturas, seja no que comer, seja no que beber, seja acerca dos dias que são praticados de culto ao Senhor. Então, havia uma divergência enquanto à liberdade em Cristo Jesus, em assuntos que eram indiferentes. Eu tenho aqui um comentário acerca desse momento que diz assim: alguns irmãos não compreendiam a plenitude do conceito bíblico de liberdade cristã, estavam presos a princípios elementares de não manuseeis, não toqueis, pensando que dessa forma seria mais espirituais, mas na verdade eram infantis na fé. Tipo assim, se eu viesse pregar hoje com a camisa de botão, assim, eu me sinto mais espiritual, né? Aquela espiritualidade vai lá em cima. Ou se eu oro em pé, sou mais espiritual do que quem ora de joelho.
E eles estavam divergindo acerca de alimentação. Os judeus se abstêm de alguns tipos de alimento, e os gentios, ou aqueles que eram integrados à igreja, ou até mesmo os judeus que tinham a compreensão do que eles estavam comendo, eles abusavam dessa liberdade, tanto de cultuar quanto de se alimentar. E eles falaram, tipo assim, eu faço mesmo, não estou nem aí, Cristo não me libertou, por questões que são indiferentes para o Evangelho, seja a cor da camisa, seja o que você vê, seja o que você faz, em que a Bíblia não exerce uma ordem direta, ela não legisla, quase que não saiu. Então são questões que chamamos de, não é nome de remédio, adiáfora, indiferentes, neutras, cor da camisa que você vai vir para a igreja, são questões indiferentes, em que uma pessoa não é mais espiritual do que a outra por causa disso. Mas quando uma pessoa ela acha que ela é mais espiritual porque ela não faz aquilo, porque ela deixa de fazer isso, tomara que ele não esteja me assistindo, mas tem um colega meu que ele não gostava de jogar futebol, porque ele achava que estava pecando contra Deus, e o futebol era uma atrocidade, era muito pecado, que as pessoas falavam palavrão quando erravam um chute, tudo mais, por questões indiferentes. Na consciência dele, ele achava que aquilo ali era um pecado, mas ele não pode achar que ele será mais espiritual por deixar de jogar bola. Aí você se torna um legalista, quando você pega pequenas coisas e transforma em grandes doutrinas, ou grandes mandamentos. No versículo 14, de 2, 3 e 5, vai dizer o seguinte: um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, pois Deus o aceitou. Versículo 5: há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Agora, Paulo tinha essa responsabilidade, irmãos, em se preocupar da fragilidade desses irmãos. Eu pergunto para vocês, nós temos essa preocupação também de perceber alguns irmãos que se sentem fragilizados pelo aquele início no Evangelho? Nós mediamos conflitos na igreja em que trata de assuntos tão secundários, ou terceiros, ou quartos, categoria. Será que nós estamos fazendo parte desse mesmo pensamento que o apóstolo Paulo disse aqui? Bem, uma igreja avivada, eu trouxe alguns pontos aqui, e que eu vou desenvolver 2 pontos principais acerca de fracos na fé. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, meus irmãos: uma igreja avivada fortalece os fracos quando dá um testemunho. Como assim? A vida do cristão é de testemunho o tempo todo, seja no teu exemplo, seja na tua fala. Mas existem pessoas que estão começando na caminhada agora, elas são um bebê na fé. Outro dia, não sei se era o Estevão, filho do pastor Davi, ou o Nicolas Júnior, filho do Nicolas. Estava andando, e era engraçado a criança começando a andar, ela não se firma, tem hora que vai para trás, tem hora que vai para frente. Essas pessoas que estão nessa caminhada, elas dão um passo de cada vez, elas estão aprendendo, e você, igual o pai dele, estava percebendo no pátio, e eu também estava percebendo, que aquelas pessoas estão começando agora, e nós temos que ter essa consciência de que pessoas estão começando o Evangelho agora, e elas precisam que você perceba e ajude elas. Então o pai, desses 2 minutos que eu citei, ia lá e aparava para poder ele não cair, porque ele estava firmando os passos dele. E existem pessoas que são dinossauros na fé, são pessoas jurássicas que estão aqui há anos, hoje têm uma maturidade muito grande com Deus, e nós, como lá em Tito vai dizer no capítulo 2, que nós devemos colaborar com essas pessoas, devemos dar um bom testemunho para elas, porque elas estão chegando agora. É devagar, é a caminhar, a trajetória. Você não sabe o que aquela pessoa passou no passado. Você tem que ajudar. Primeiro, dar um bom testemunho para ela, porque ela vai olhar para você quando chegar na igreja. Se você não der um bom testemunho,
olha, quando um novo convertido, uma pessoa está nova na igreja, ela vai olhar para as pessoas que estão mais em evidência, e o exemplo que elas estão dando, desde a portaria, estacionamento, templo, diácono, pastor, ela vai olhar para você, porque você é referência, e ela quer enxergar em você maturidade em Jesus Cristo. Será que nós estamos dando um bom testemunho? Paulo vai dizer, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, devemos amparar essas pessoas, respeitar a fraqueza das pessoas é muito importante, porque elas estão fazendo uma iniciação no Evangelho. Você tem sustentado essas pessoas que estão fracas, que não conseguem compreender muitas coisas acerca do reino de Deus, e vai lá e orienta, fulano, não é assim, é desse jeito. Oriente essa pessoa, isso faz parte da fé, fortaleça, isso é fortalecer, isso é suportar. Eu suportar e falo assim, eu não suporto fulano, não é desse jeito não, é sustentar, coluna de sustentação. E a maturidade que Deus deu na sua vida é para sustentar a vida de outras pessoas. A maturidade que Deus deu na sua vida não é uma demonstração de espiritualidade, que você está reluzente como uma estrela. Não. A maturidade que Deus deu na sua vida é para que você dê o exemplo para o seu irmão que está começando uma caminhada agora. Bem, aqui existia um problema, as pessoas ostentavam em Roma, na igreja de Roma, ostentavam a sua liberdade, tipo assim, eu como mesmo, eu faço o mesmo. Meus irmãos, é inevitável, fatalmente, a igreja está imersa numa cultura, quem faz missão entende muito mais disso do que eu. Você vai para uma outra cultura, nós somos influenciados pela cultura, não tem como, é inevitável. E agora, se você despreza, é muito importante o que você consome, e as pessoas estão percebendo o que você está consumindo. É muito importante o que você usa o dia a dia, e as pessoas percebem isso. O que usa, o que ouve. Por quê? Sabe por quê? Porque tudo que você consome, tudo que você usa, tudo que você faz, seja por liberdade, ela pode abater a fé do seu irmão. E a fé do seu irmão é muito mais importante do que coisas materiais e coisas seculares que você consome, que você faz. É nesse sentido que Paulo está falando, e ele começa no versículo 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Lá no versículo 15 do capítulo 14, também ele vai dizer, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo mais por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Foi Cristo que morreu por essa pessoa. Cuide da fé dela também. Um forte na fé, cuide da fé dos mais fracos, dos mais debilitados, sustentando essa pessoa. Se preocupe com isso. Temos a tendência de transferir isso para os pastores. Isso não é tarefa minha, Hugo, isso é dos pastores. Eles têm que cuidar, é uma tarefa nossa. Mais dele, mas nossa também, de fortalecer os nossos irmãos em Cristo Jesus. Há uma unidade, mãos dadas, todos juntos. Se preocupem, meus irmãos. Agora eu tenho um segundo ponto aqui para vocês. Uma igreja avivada, meus irmãos, busca o interesse um dos outros. Isso é um desafio para o mundo. No mundo é só, lógico que eu vou inventar aqui, eu, tudo é meu, eu, tem uma música assim, não tem? Perigosa, né? Eu, tudo é meu. Mas na verdade, quando você lê o que o apóstolo Paulo está dizendo, cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-los. Como assim, Hugo? Agradar, eu tenho que... Não é agradar, não é você ficar bajulando a pessoa no ouvido, aquelas palavras melosas, né? Vocês estão entendendo? Lambendo a pessoa igual um gato de armazém, não é nesse sentido. Você agradar a pessoa é você abrir mão das suas vontades em prol da fé
e da edificação daquela outra pessoa. É quando você se desprende. Ele vai dar o exemplo de Cristo. Isso aí parte do nosso coração. Ele vai dar o exemplo de Cristo mais à frente. Mas também ele diz no capítulo 14, versículo 19: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Opa, a edificação mútua. Nós edificando um ao outro, aconselhando um aos outros. Então quando você faz isso, você desprende do seu tempo em prol de outra pessoa. Isso é o significado do amor que o apóstolo Paulo descreveu todo no capítulo 13. Existe uma expressão em inglês, ou um acróstico, chamado JOY, J-O-Y. Isso confronta o mundo, em que a primeira letra, J, é Jesus, e eles falam que é a fórmula da alegria. O mundo não acredita nisso. A fórmula da alegria, primeiro passo é você agradar a Jesus e edificar a sua vida nele. A letra O, depois do J, é os outros, é agradar a vida de outras pessoas, viver em prol de outras pessoas, amar as outras pessoas como se fosse a sua vida. Olha, isso aí é confrontador. Quando você vê uma pessoa passando por dificuldade, você imaginar que é o teu filho ou a tua vida que está passando por dificuldade, isso é muito duro. O mundo não aceita isso. Jesus, os outros, e a última letra Y, que forma o acróstico JOY. Eu vou tentar arriscar meu inglês aqui. Yourself, é isso? A minha própria vida por último, em que nós renunciamos ou a abnegação total de nossas vidas em prol de Jesus e das pessoas que você percebe que estão se perdendo, que estão fracas, que estão fragilizadas. E ele vai descrever muito bem no versículo 3 e 4. Olha o que está escrito: pois também Cristo não agradou a si mesmo. Olha só, rapaz, não agradou a si mesmo. Jesus veio para agradar quem? Primeiramente ao Pai, fazer a obra de Deus. E ele vai dizer no versículo 4, aqui ele está citando o Salmos 69, pois tudo que foi escrito no passado, espera aí, eu pulei, pois também Cristo agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam, caíram sobre mim, as ofensas daqueles que te ofendem, falando para Deus, caíram sobre a minha vida. Imagina só, você morrer por uma vida de pessoas que, a condição de ser, você não sabe nem quem é, e as pessoas continuam traindo a Deus, continuam pecando contra Deus, continuam distante de Deus, mas Ele não veio para fazer as suas próprias vontades. Nós não estamos aqui para fazer as nossas próprias vontades, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Eu acho interessante, isso é a nossa comida, isso é a nossa bebida. Versículo de número, é só isso mesmo, versículo 4 depois, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para que nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o exemplo para a nossa vida, meus irmãos, confronta o mundo a morrer pelos outros, Ele não fez suas vontades, mas fez a vontade de Deus. Que exemplo de amor, glória a Deus por isso. Agora eu quero trazer um terceiro ponto, e eu quero traçar um paralelo do versículo 7, calma que eu não pulei o versículo 5 e 6, eu vou arrematar com ele. Eu vou fazer um paralelo do versículo 7 de Romanos com Gálatas 6, do 1 até o 2, pode projetar? Gálatas 6, 1 e 2. Uma igreja avivada carrega as cargas um dos outros. Como é que é isso, Hugo? Olha para cá. Gálatas 6, versículo de 1 a 2, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão,
cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que interessante que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, né? Carregar os fardos. Só que mais à frente Paulo vai citar a palavra carga, também no sentido de carregar. Primeiro ele fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Mais na frente ele vai falar, cada um leva a sua própria carga. Ué, é para levar dos outros ou é para levar a minha? Paulo está se contradizendo? Não. Se você pegar uma tradução no grego, no original, você vai ver que a carga primeira que ele está citando aqui é um descarregamento tão grande como se fosse uma carga de caminhão, de um cargueiro. Já o segundo exemplo, que Paulo vai dizer mais à frente, é carregar a própria mala. Agora, existem pessoas na igreja que elas estão carregando um fardo enorme na vida delas, e elas sentem as pernas fracas por isso. Paulo vai dizer algo interessante aqui: se alguém for surpreendido por algum pecado, tipo assim, surpreendido não é que te peguei, você está pecando, né? Não é nesse sentido não, é porque nós passamos por tentações, por provações, e não vem essa que é só jovem não, o idoso também, o adulto também. E quando o pecado bate a porta, como você reage? E se alguém for surpreendido, vocês que são espirituais, e eu creio que há pessoas espirituais aqui nessa manhã, que fortalecem a vida de pessoas que estão fracas na fé, e há pessoas fracas nessa manhã também. Deus vai sustentar a sua vida, vai usar essa pessoa que está do seu lado. Vai dizer o seguinte: deverão restaurá-la com mansidão. O que você faz quando vê uma pessoa fragilizada pelo pecado, por uma vida espiritual que não vai muito bem, e a pessoa está cambaleando ali, se der um sopro ela cai? O que você faz? Eu lembro de Sueli pregando, quando você vê uma pessoa fraca, o que você estende para ela primeiro? É a mão, é a língua? Mas o que nós devemos fazer? Lutero ele deu um conselho muito interessante a um jovem pastor. Quando você está diante de uma pessoa que está fraca na fé, ele diz assim: corra até ele, estenda a sua mão, levante-o novamente, conforte-o com palavras doces e abrace com braços maternos. Olha que interessante que Lutero vai dizer. E agora eu quero explorar com vocês o que nós devemos fazer quando nós estamos diante de pessoas fracas na igreja, porque nós estamos falando de avivamento. E eu estou tentando provar para vocês que o avivamento é pessoas que fortalecem umas outras, porque as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Mas o que fazer? O primeiro ponto é: nós devemos ir até a pessoa que está fragilizada, alcançá-la. E eu prefiro o termo que foi utilizado na NAA. Paulo vai dizer: portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo vos aceitou. A NVI, ela tira um pouco do significado dessa palavra aceitar, porque na rede social, fulano está te enchendo a paciência para você aceitá-la, e você fala assim: aceita logo, tipo assim, vou aceitar logo para poder não perturbar mais. Mas eu gosto que a NAA e a ARA, ela vai dizer: acolhei-vos como Cristo vos acolheu. Nós devemos alcançar os irmãos e acolher esses irmãos. É como se você percebesse o que Deus fez na sua vida, Ele te colocasse no colo dele. É bem diferente de, não, aceita, tipo assim, hoje em dia, aceita fulano. Mas Hugo, essa pessoa é muito difícil. Você não tem ideia de quanto essa pessoa é difícil. Você não tem ideia de quanto nós somos difíceis para Deus, irmãos. Mas Deus é tão insistente com nossas vidas. Deus é tão perseverante com as nossas vidas. Nós traímos Deus a todo momento, e Ele é perseverante em nos resgatar. Ele é perseverante em nos acolher. Ele é perseverante a nos alcançar. Ele vai atrás do pecador, Ele põe no colo, Ele trata o pecador. Mas quando você vê uma pessoa fraca, que é o que você passa, não vê a pessoa num culto, não vê no outro. Algumas pessoas têm um código, né? Você está sumido. Eu também estou sumido, mas está tudo bem, está tudo bem. Igual eu fiz com o Monteiro agora no estacionamento. A Monteiro já riu.
Mas o que você tem feito? Passa um WhatsApp, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? A pessoa não está falando com você, você não sabe o que passa na cabeça dela. Você não tem noção você não tem noção do que passa na cabeça daquela pessoa, as dificuldades que aquela pessoa está passando. Você sequer perguntou: você está precisando de ajuda? Como está a sua vida? Nós estamos indo atrás dessas pessoas que estão fracas por algum tipo de pecado, ou estamos isolando elas, colocando ela numa solitária gospel, para não dizer de uma penitenciária, uma solitária, em que a pessoa fica isolada, e você está esperando só a pessoa minguar, morrer na fé. Existem pessoas fracas na fé, nós precisamos fortalecer essas pessoas. Existem pessoas que têm tomado café com apostasia, nós precisamos resgatar essas pessoas, nós precisamos fortalecê-las, acolhê-las. Outro ponto que eu quero trazer, um sub-item, dizemos assim: aconselha seu irmão. Você está vendo uma pessoa fraca, você não fala nada para ela, nem uma palavrinha. Força, irmão. Isso não é para mim não, Hugo, você é o pastor que tem que aconselhar, isso é a responsabilidade dele, ele está recebendo para isso, não é? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, olha só, espera aí, olha aqui, Romanos capítulo 15, versículo 14, olha para cá, Romanos 15, versículo 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruindo, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Você é capaz de aconselhar uma pessoa que está fraca na fé? E você que está fraco na fé, abra o seu coração e fala: irmão, me ajude em oração, me ajude a me fortalecer. Existem pessoas que acham que a igreja é um campeonato de quem ganha mais alma para Jesus, mas eu prefiro dizer que todos nós temos uma responsabilidade com as almas que entram por essas portas. Um prega, um batiza, um aconselha, um discipula, um ora junto. A responsabilidade de uma alma no reino de Deus é de toda a igreja, não é apenas do pastor, não é apenas de um líder, é todos nós aconselhando, fortalecendo, edificando essa pessoa que está debilitada em sua fé na caminhada. Nós temos responsabilidade, não importa, embora você veja a pessoa um super crente, um Tony Stark gospel, na verdade não é, por dentro ela está um caco, se arrastando. E o que você tem oferecido para ela? Estenda suas mãos para essa pessoa. E se você não é um conselheiro bom, eu creio que Jesus vai levantar pessoas que sejam um conselheiro, que possa confortar a vida de pessoas. Alivie as cargas. Eu li a live cargas, olha só como é que já está o cérebro. Alivie a carga um dos outros. Espera aí, irmão, vou te ajudar a carregar, espera aí, põe um pouquinho aqui no meu ombro. Não é ver a pessoa com aquela carga e dar chicotada não. Aquela carga do pecado, você precisa ajudá-la. Não é você pecar junto com ela não. Ei, vamos fechar uma parceria, eu vou pecar junto contigo para te ajudar a terminá-la. Não, é você. O fardo da culpa é muito grande, e você se propõe a ajudar essa pessoa, a fortalecer ela, e você senta com ela falando: peraí, não é por esse caminho, vou te fortalecer na fé em Cristo Jesus, e você começa a ler a palavra de Deus com ela, você começa a orar a Deus com ela, e Deus vai trabalhando no coração daquele enfraquecido, e vai fortalecendo. Ora bolas, não foi isso que Deus fez com você? Introduziu a palavra de Deus no seu coração, e foi te fortalecendo. Olha o que Cristo fez pela sua vida, olha o que Cristo faz pela sua vida. Tenha sensibilidade, meus irmãos. Aprenda a perceber, aprenda a identificar essas pessoas fracas na igreja, para que você possa ter elas, para que você possa aconselhar elas. Aprenda a identificar. Não é possível que você não consiga identificar uma pessoa que está fragilizada, e antes ela estava ali com todo o fervor, mas agora, por um momento, por uma luta, e ela está ali batida, e você percebe, e não faz nada, fica só, é um grande observador do nada.
caia dentro, bote nas costas também, divida com ela esse problema, edifique-a, ajuda. Uma ferida aberta precisa ser tratada, meus irmãos. Quando você vê uma ferida de uma pessoa aberta, já viu não sei se aqui é uma pessoa cheia de ferida, é uma coisa que, né? Você vê aquela pessoa com uma ferida, e aquela chaga maligna, e você quando vê a ferida, você levanta o esparadrapo, olha, só tampa o nariz. O que você tem feito para ajudar essa pessoa? Eu sei que isso é de você enxergar a chaga de uma pessoa, a enfermidade dela, e não ajudar, apenas reagir, ao contrário. E isso é de embrulhar o estômago, porque nós estamos chegando perto do almoço. Agora imagina o estômago de Deus, quando Ele vê os nossos ferimentos, mas Ele vai até nós, e nos socorre, trata nossas feridas, besunta ela, passa aquele mertiolate da vovó, alguns lavam com água e sal, para poder tirar a bactéria. O que nós temos feito para tratar as feridas dos irmãos que estão aqui nessa manhã? O que você tem feito, aconselhando as pessoas pelo WhatsApp? Você tem estendido as mãos? Você tem trocado ali o band-aid? Você tem limpado essa ferida? Ajudado essa pessoa a limpar? Passado um remédio, palavra de Deus, passado uma pomada, oração, fortalecendo ela, ajudando ela, ou apenas faz esse gesto, levanta, quando não ri, tampa o nariz pelo fedor da ferida. Leonardo Ravenhill vai dizer uma frase muito interessante e chocante. A igreja no passado, ela era um barco salva-vidas, socorria pessoas. A igreja atual, ela é um cruzeiro da Disney, ela só oferece conforto, não traz mais salvação perdida, não acolhe os fracos na fé. A nossa igreja deve ser um barco salva-vida, em que socorre as pessoas, trata a ferida das pessoas, e isso faz parte de uma igreja avivada. Uma igreja avivada troca o band-aid. Eu acho que estou caminhando para a conclusão, mas o ministério de louvor não se aveste muito. Uma igreja avivada troca o band-aid. Quem passa lá fora não vai entender nada, né? Imagina. Uma igreja que cuida das feridas, restaura pessoas, revigora os fragilizados. É uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja que se relaciona. Nós estamos caminhando por uma igreja, um consumismo gospel. As pessoas vêm na igreja, ouvem um louvor, ouvem a palavra, e cada um do seu lado, e Deus por todos. Consumimos aquele momento ali, cantamos um louvor maneiro, e daqui para lá, vai para cá, e acabou o culto, acabou. Mas uma igreja avivada, uma igreja que se relaciona. Não se escandalize que eu vou falar, há uma troca de hálito, de informações, de dificuldade, as pessoas trocam calor. Eu sei que é muito difícil. Para alguns, nós somos difíceis. Eu sou difícil. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos um dos outros, porque nós precisamos ser uma igreja relacional. E uma igreja avivada é uma igreja que se relaciona, está junto, coesa, em um só pensamento. Mas eu quero dizer que Cristo cura as feridas. Cristo restaura os fracos. Cristo abriu mão dos seus direitos. Andou entre nós. Morreu por nossas vidas para fazer a vontade de Deus. E não fez a sua própria vontade. Cristo preserva a nossa fé. Cristo preserva a sua fé. E você que está fraco, saiba que Cristo preserva a sua fé e trata das suas feridas. Cristo preserva a unidade da igreja.
o nome de Deus só é glorificado onde há unidade entre irmãos. Não existe igreja avivada sem unidade. Não adianta. Não é barulho, não é fogos, não adianta, não é super apóstolo, não é pai apóstolo, não é nada disso. Uma igreja avivada, não existe igreja avivada sem unidade. Eu vou arrematar com Romanos 15, versículos 5 e 6, que você achou que eu pulei, mas não pulei. Diz assim, Romanos 15, 5 e 6: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que um só coração e uma só voz glorifique ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós fazemos na igreja, o que nós fazemos no reino de Deus, é uma antessala ou ensaio daquilo que nós viveremos na eternidade com Ele. E se nós não vivemos esse espírito de união, de unidade, que Ele fala em um só coração, em uma só voz, o que Ele tem em mente aqui, o apóstolo Paulo, é a unidade da igreja, em tratar um ao outro, em cuidar de um ao outro. Uma igreja que acolhe, ela reabilita, ela preserva os fracos. É uma igreja unida, consequentemente, ela é transbordante de Jesus Cristo. E eu finalizo da seguinte forma: estenda suas mãos, não é para cá não, fica tranquilo, não é para estender as mãos para cá não, tá? Estenda suas mãos para os fracos, demonstre sua espiritualidade de fato, se é que exista, e o nome de Deus será glorificado. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, existem pessoas fracas nessa manhã, existem pessoas debilitadas, e precisa de uma intervenção de Jesus na sua vida. Sabe que Deus te restaura nessa manhã, sabe que Deus cura a sua alma, e te transforma em uma nova pessoa, em uma nova criatura. E eu creio que Deus levantará pessoas prontas para aconselhar outros que estão fracos na fé. Não permaneça como um menino, você já cresceu. Fortaleça os mais fracos na fé, edifica essa pessoa, para a glória de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida da nossa igreja.